escutaram até que ponto do relatório? Vamos começar. Nada? Okay. Gravação iniciada, vamos começar o item 62. Item 62 é o Marcos Avena, Imposto de Renda Pessoa Física, APD. Enfim, como seguimos a temática da pauta, né, do APD, vou passar diretamente para o voto. Aqui trata-se do APD, mais precisamente sinais exteriores de riqueza, gastos com cartão. Colaciono, na mesma forma do voto anterior, a legislação pertinente e trago, no presente caso, a aplicação dos recursos financeiros foi conhecida por meio de declarações de operações com cartão de crédito, apresentadas por instituições financeiras, nas quais foram relacionados todos os gastos realizados pelo contribuinte por meio de cartões de crédito. O recorrente sustenta que os gastos com cartão de crédito seriam, na sua maioria, para aquisição de passagens aéreas para clientes da pessoa jurídica Tessatur, consultores de viagens e turismo inventados. Pois bem, a documentação apresentada, especificamente os bilhetes de viagens, somente atestam a possibilidade de que parte dos gastos que realizou foi com terceiros, mas não que tais pessoas tenham lhe reembolsado. Na defesa inaugural, foi requerida a juntada posterior das cópias dos cheques com os quais os beneficiários teriam reembolsado o autuado. Entretanto, até a presente data, não foi juntado qualquer documento que comprovasse o ingresso de novos recursos, além dos já considerados um lançamento fiscal. Em outras palavras, caberia ao recorrente apresentar provas hábeis e idôneas de origem de receita e rendimentos que suportassem os gastos com cartão, seja cópia de cheque, transferências bancárias, etc. Assim, concluímos não haver reparos a serem feitos no presente lançamento, que tange a constatação do APT. Ele questiona também a aplicação da multa de ofício e taxa Selic. Transcrevo aqui a súmula 2 do CAF, bem como a súmula 4, que trata especificamente da taxa Selic. Portanto, voto sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito negar o provimento. Cléberson. Acompanho o voto do relator. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento. O próximo, Cléberson. Sim, o próximo é o item 63. O item 63 tem como recorrente Neide Alvarenga Cedaro. Ele trata de do exercício ano calendário 2005-2006. O lançamento envolve aquece patrimonial a descoberto em 2 meses, 2005, e omissão de rendimentos em 2006, por depósitos bancários com origem não comprovada. Na verdade, aqui, são 2 assuntos, mas o foco principal não é o acréscimo patrimonial, que também envolve, mas e sim o depósito bancário. Eu acredito que foi, talvez, trocado lá a ordem dos assuntos, né? Na hora da planilha, de modo a não dar ênfase para o depósito bancário em detrimento do acréscimo patrimonial. Mas os argumentos, então, são os seguintes. O acordo de primeira instância reduziu parcialmente o montante do lançamento fiscal, porém a decisão não explicitou a fundamentação que acolheu, em parte, as razões da impugnação do contribuinte. A movimentação financeira não é parâmetro válido para configurar o fato gerador. Não há como uma pessoa física deslindar todo e qualquer depósito efetuado em sua conta bancária, motivo pelo qual se faz impugnação geral do trabalho realizado pelo agente lançador. O recorrente tomou empréstimo de R$ 25.200 da empresa Rio Fortaleza Segurança e Vigilância, fato de extrema importância que deixou de ser considerado. Os créditos em conta bancária são justificados pelos rendimentos declarados. A autoridade fiscal aplicou multa sobre o valor do imposto já pago pelo contribuinte.
Aqui tem uma questão preliminar, então, partindo para o voto, que a recorrente alega omissão na fundamentação da decisão de piso, porém, eu, aqui em breves palavras, digo que não há essa omissão, faço uma descrição dos valores de lançamento, tanto acréscimo quanto depósito bancário de origem não comprovada, nos 2 anos calendários, calculou os impostos e depois a decisão ela não reduziu a exigência fiscal, ela simplesmente considerou improcedente a impugnação, procedência total, e encaminhou para a cobrança e para o eventual deposição do recurso voluntário. Então, não há nenhuma omissão na decisão de piso em relação a essa suposta redução do valor do imposto lançado, que não houve. No mérito, eu digo aqui que a ação fiscal foi deflagrada por solicitação do Ministério Público Federal, com compartilhamento de provas autorizadas pela Justiça Federal. No ano de 2005, a Auditoria Fiscal identificou a existência de acréscimo patrimonial descoberto, nos meses de julho e agosto deste ano. Os autos estão desprovidos de qualquer elemento de prova para infirmar a variação patrimonial descoberta. Quanto à parte restante do lançamento, que se refere a depósito bancário de origem não comprovada, a força probatória dos extratos bancários, inversão do ônus da prova para o contribuinte, uma vez estimado, a comprovar a origem na acepção de procedência, natureza e não o faz, inexistência ou é dispensável identificação de sinais de estrela de riqueza, acréscimo patrimonial incompatível, etc., etc., suma CAV 26, tudo matéria já recorrente aqui no colegiado. A recorrente optou pela estratégia de contestação genérica do lançamento fiscal, sem anexar documentos hábeis e idôneos que atestem cabalmente a origem e a natureza dos créditos, em conta bancária, em suas contas, tomados individualmente. Essa prova apresentada individualmente. Incluindo nisso alegações de que recebeu empréstimos e herança, porém nada individualmente comprovado. No dia 21 de julho de 2006, consta um depósito de R$25.200, que foi mencionado no recurso. Ele tem como remetente esse depósito a pessoa jurídica Rio Fortaleza Segurança e Vigilância. Porém, não há documentos para demonstrar a natureza dessa operação. A título foi depositado o valor de R$25.200 na conta da recorrente. A explicação que o crédito é resultado de contrato de multa entre as partes é despida de credibilidade, na medida em que não foi apresentado instrumento escrito, revestido de formalidades formais e materiais, ou mesmo prova de amortização ou devolução integral desses valores. No caso, ao alegado mutuante, que seria a pessoa jurídica. Reclama a contribuinte também que o agente fiscal deixou de considerar os rendimentos declarados de R$95 mil e o imposto pago de R$10.607,32. Não é verdade. Na declaração de ajuste do ano de 2006, a contribuinte informou obtenção de rendimentos do Ministério da Defesa e do Instituto de Previdência de Servidores Municipais do município de São José dos Campos, São Paulo. Esses rendimentos são recebidos mediante crédito em conta bancária, pois referentes a rendimentos de trabalho ou aposentadoria, que foram declarados pelo contribuinte. E eles são perfeitamente identificáveis nos extratos bancários. A autoridade fiscal excluiu do lançamento todos os valores de origem comprovada e as transferências entre contas de mesma titularidade. Na listagem de créditos depósitos de origem não comprovada, que integram a autoinfração e compõem, então, os depósitos base de cálculo do lançamento, a autoridade fiscal especificou esses depósitos por data, histórico, valor e banco. E eles somam R$221.732,78. Nesse histórico de lançamento, folhas 309, nós temos depósito em dinheiro, cheques e transferências eletrônicas. E é possível identificar
é possível visualizar que não há uma correlação desses depósitos com as fontes pagadoras declaradas pelo contribuinte, o que afasta a hipótese de uma dupla tributação. Por sua vez, o valor declarado de 10 mil, a título de imposto de renda retido na fonte, ele foi levado em consideração para a fiscalização quando do imposto devido, do imposto suplementar no auto-infração. Isso está na folha 305. Então, haja visto o conjunto probatório que integra o processo, o acórdão de primeira instância, que negou o provimento, não merece reforma. Então, eu rejeito a preliminar e, no mérito, nego o provimento, presidente. Raide. Acompanho o relator. Acompanho. Andréia. Acompanho. Por unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. 64. O 64 tem como recorrente Rodrigo Paranhos Suassuna. É uma resolução. Ele trata de variação patrimonial descoberto, né? Esse é só variação patrimonial descoberto. As alegações, a impugnação foi improcedente, aí tem os argumentos de defesa quanto à origem, né? Na verdade, perdão, quanto à necessidade de acrescentar origens para justificar essa variação patrimonial descoberto, relacionadas a um mútuo, a empréstimo do seu pai, uma figura conhecida na política, né, Ney Robson Suassuna, e também de empréstimo de pessoa jurídica. Então, qual que é a dificuldade aqui que eu não entendi que não era possível avançar para o julgamento do recurso? Os empréstimos entre familiares e que prepondera a informalidade na relação entre as partes, mesmo em relação a esses empréstimos, os fatos não estão livres de comprovação, mediante a apresentação de elementos hábeis e idôneos da efetividade da operação. Porém, se admite um menor rigor na produção probatória nesses casos de empréstimo entre familiares. No caso da integração do capital da empresa RS Rio Segurança, no valor de R$ 148.500, o recorrente alega que obteve, para fazer essa integralização, realizar a integralização em dinheiro, ele obteve um empréstimo do pai. Embora os fatos apurados pela fiscalização tributária digam respeito ao ano calendário de 2004, exercício 2005, os autos não estão instruídos com cópia das declarações de rendimentos das pessoas físicas desse ano de 2005. Desculpe, os autos estão instruídos somente com declarações do ano calendário de 2005, ou seja, do ano posterior a que se refere o fato gerador. Eu trago as páginas que eu constatei isso. No quadro de bens e direitos dessa declaração que tem nos autos, que é do ano seguinte, apresentada pelo pai, então o recorrente ele anexou uma parte da declaração do pai, há uma discriminação de saque no Banco Real, nesse valor de 148 mil, destinado a empréstimo para o filho, no ano anterior, que é objeto do lançamento. Por outro lado, o declarante informa na mesma página, ou seja, o declarante aqui é o pai, a existência de um crédito contra o filho. E aí tem os valores, o que se mostra contraditório, pois significa que esse repasse teria sido feito no ano de 2005. E não em 2004, como está na outra parte da declaração. No quadro dívidas e ônus reais, já da declaração do recorrente, do filho, que é do ano seguinte, novamente repito, consta a discriminação de empréstimo pessoal do pai. E esse empréstimo pessoal, ao longo do tempo acumulado, chega a 1.700.000. Sem alteração no ano calendário 2005, já que a declaração é do exercício 2006, referente ao ano calendário 2005. Então, isso eu trouxe só para dar um panorama, que há plausibilidade na alegação do recorrente, muito embora
possível perceber desde já pontos obscuros no confronto entre as declarações, entre pai e filho. De qualquer forma, eu entendo imprescindível para uma avaliação definitiva da situação de mérito que sejam trazidas as declarações do pai e do filho em relação ao ano calendário objeto de lançamento, que é 2004. Afinal, o acréscimo patrimonial aqui do processo refere-se ao mês de fevereiro desse ano. Então, eu estou aqui convertendo diligência para que seja juntado, extraído cópias do sistema informatizado, da declaração de rendimentos do recorrente, que é Rodrigo, e parte da declaração de rendimentos do pai, especificamente o quadro de bens. Eu suponho aqui que, como é elemento de prova, e o próprio filho já trouxe uma parte dessa declaração só em relação ao ano calendário posterior, que não há nenhum problema quanto ao sigilo de anexar a parte da declaração do pai, que se refere exatamente aos elementos de prova, às alegações aqui que o contribuinte que o recorrente tenta provar. Com relação a ambas declarações, deverão constar a data de entrega e o tipo de documento, original ou retificadora, que pode ser uma informação decisiva para o julgador. Comunicado o resultado da diligência ao recorrente para manifestar, caso queira, retorne os autos para julgamento. Essa é a condução aqui. Conselho para converter o julgamento em diligência. Pedro. Acompanho. André. Acompanho, relator. Acompanho. Por unanimidade, converter o julgamento de diligência. O item 65, 66 e 67 são meus, são rápidos, tudo é RRA. O 65 Sebastião. Então, ele... Imposto suplementar, dedução indevida de dependentes, omissão de rendimento de pessoa jurídica, no de 47, conforme DIF da fonte pagadora e INSS. Impugnação, alega que o rendimento considerado omitido de honorários justificativos, o secretário de rendimento recebido acumuladamente informou os dependentes a cada um dos exercícios que se refere. Conforme despacho decisório, o crédito foi mantido. Da RJ Belo Horizonte também manteve. Consta da acordo de impugnação que os rendimentos recebidos no INSS decorrem de processo administrativo. Então, processo administrativo, mas foi rendimento recebido acumuladamente. Diferenças, né, de aposentadoria. Alega que, e no recurso ele só alega isso, que deveria ter sido observado no lançamento o regime de competência. Então, nada foi apresentado sobre dedução indevida de dependentes, da matéria não contestada. Eu falo sobre o RRA. Sendo assim, deve ser adotado para este órgão o entendimento zarado na STF, no ano calendário 2006, considerar a tabela da lista própria. Então, eu dou provimento para determinar em relação aos rendimentos de 2006 o recálculo com base alíquotas das épocas próprias. É só isso que ele pede. Doutora Miriam, só para a senhora corrigir, durante o voto, até mesmo lá em cima, na ementa e no relatório, às vezes a senhora cita 2009 também, tá? Na ementa está 2009. 2006, não? Na ementa, na continuação. Tá. Aí vem não, a emenda está 2009 porque eu falo que isso aí é recebidos até o ano calendário 2009. Ele não é que se refere ao ano 2009, não. Ah, entendi. Certo? É isso. Cléris. Acompanho. Então, por unanimidade, dá provimento para mandar o recálculo conforme regime de competência. O 66, também é a mesma coisa. Aqui ele só questiona a constitucionalidade de multa e juros, além de falar que tem que ser rendimento recebido acumuladamente. Então, houve compensação indevida de imposto de renda de na fonte e omissão de rendimentos recebidos decorrente de ação trabalhista. Impugnação contribuinte de alegos rendimentos considerados como de traço de indenização.
que, se apurados mensalmente, não seriam tributáveis. Questiona a taxa Selic e a multa de ofício. Conforme o despacho decisório, o crédito foi integralmente mantido. Ele insiste na tese de indenização, mas DRJ Rio de Janeiro também manteve, consta do acordo de impugnação, que o interessado deixou de contestar expressamente a infração de compensação devida de IRRF. Tá? Por oportuno, cumpre esclarecer que a manutenção dessa infração não repercute no crédito tributário lançado, vez que a autoridade lançadora admitiu a dedução do mesmo valor a título de imposto de renda tido na fonte na infração de omissão de rendimentos. Então, o certificado ele apresentou recurso, alega que não obteve reposicionamento na categoria funcional por ser servidor público de INPI para fins de aposentadoria, mas recebeu indenização correspondente à diferença entre recebeu a título de vencimento e que receberia se tivesse sido enquadrado no cargo de nível superior, referente à parcela de desvio de função. A parcela não é renda tributária, pois é uma indenização. Afirma que o legislador infraconstitucional não pode ampliar o conceito de renda, disserta sobre a matéria, cita doutrina de jurisprudência e segue afirmando que o valor recebido por desvio de função por interesse do empregador é verba indenizatória. Argumenta que a tributação deve ser afastada em razão dos parcelas ter sido recebidos de forma acumulada. De ser legal e constitucional, juros e a multa. Então, no mérito, quanto à isenção, no caso em comento, o próprio contribuinte afirma que os rendimentos se referem à diferença salarial, diferença entre o recebeu a título de vencimento e o que receberia se tivesse sido enquadrado em cargo de nível superior. Então, a lei, no artigo, a lei 7716, numera os rendimentos percebidos por pessoas físicas, inclusive provenientes do trabalho, que são isentos. Dentre os vários incisos do artigo 16, não há qualquer menção a valores recebidos por desvio de função. Sendo assim, não havendo lei ou decisão que vincule o CAF, excluindo a verba questionada pelo contribuinte da base desse imposto de renda, não há como serem acatados argumentos recorrentes nesse sentido. Então, eu afasto o argumento de que é verba indenizatória. RRA, a mesma tese, que a gente já conhece. Juros e multa em inconstitucionalidade, também a mesma tese que a gente já conhece, que não cabe discussão na esfera administrativa, e a súmula 4 do CAF número 4 em relação da Selic. Então, eu conheço o método do provimento parcial para determinar o cálculo conforme regime de competência. É isso. Se mais benéfico, vai colocar essa observação? A gente estava colocando, né? Não, mas aquele embargo foi meio sem propósito, né? Posso colocar, vírgula, se mais benéfico ao contribuinte, certo? No outro também, tá? No anterior. Joia. Se mais benéfico ao contribuinte, é isso. Cleberson. Acompanho. 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 Então, por unanimidade, dá provimento parcial ao recurso para determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, tal 2005, recálculo conforme o regime de competência. O 67, Gileno. Mesma coisa, omissão de rendimentos recebidos do INSS. E imposto de renda retido na fonte e tal. Impugnação, o contribuinte alega que arcou com os honorários de advogado. Aí ele fala que pagou 30 mil de advogado e que esse valor não foi excluído do lançamento. A DRJ manteve o lançamento e consta do voto do acordo de impugnação que a autoridade lançadora efetuou a revisão do lançamento, indeferindo a exclusão pleiteada. Eis que os honorários advocatícios pagos não estão incluídos nos créditos informados em DIF pela CEF, em conformidade com os documentos apresentados pelo contribuinte. Ou seja, o fiscal já lançou sem os honorários. Certificado, aí ele vai e alega que o montante recebido de 159, no qual está incluída a parcela, insiste nessa parcela do advogado, e diz que o valor recebido precatório e que já existe instrução no âmbito da Receita orientando que deve haver a cobrança, não deve haver a cobrança, pois traz parcelas que não sofreriam tributação pagas nas épocas próprias. Requer seja modificado o acordo recorrido. Bem, reconheço o recurso no mérito. O recorrente insiste na tese de exclusão do valor do advogado, no valor de 30 mil e pouco. Diante dos valores informados pelo contribuinte, o rendimento tributário é de 129, exatamente o apurado pela fiscalização conforme notificação de lançamento. Como se vê, o valor pago ao advogado já foi excluído pela fiscalização quando o lançamento não cabendo nova exclusão conforme suficientemente esclarecido no acordo recorrido. E a tese do rendimento recebido acumuladamente. Então,
do provimento parcial para determinar em relação ao rendimento rendimentos de aposentadoria recebida acumuladamente em 2009, o recálculo do imposto conforme regime de competência, se mais benéfico ao sujeito passivo. Clérison. Acompanho. 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 Por unanimidade, dá provimento parcial para determinar em relação aos rendimentos, recebidos acumuladamente. Estou tirando a palavra de aposentadoria, porque nem sempre é, então para não ter recalque, tá, se mais benéfico, ok, então, 67, unanimidade, 68, Clérison. É 68, só um momento. O 68 tem como recorrente da C. Carlos Margadona. É a mesma situação, a matéria, o recurso voluntário só pede para, caso o recurso voluntário pede para aplicar o regime de competência, nos recebidos, para cálculo do imposto de renda devido sobre rendimentos recebidos acumuladamente. Então, eu estou dando provimento ao recurso para aplicar esse regime. Ok. Aí, no caso, ele está pedindo, né? Uhum. Certo. E eu? Acompanho. 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 Por unanimidade, dá provimento ao recurso para determinar em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente o recálculo horário regime de competência. Esse é dar provimento, ok. Se mais benéfico ao contribuinte, né, Clérison, no final? Ele pediu, né? Ele pediu, mas... Ele pediu, eu acho que esse se mais benéfico fica desnecessário nesse caso, né? Então tá. Ele pediu. Mas você não vai agravar a exigência de qualquer forma. Mas... O meu primeiro também ele pediu, então também não vou colocar, não. Os outros dois é que foi mais ou menos... Eu só acho esse detalhe, quando ele pede, é diferente de quando a gente de ofício faz, né? De ofício não, de ofício no sentido de okay. Aplicar, né? O 69 foi retirado de pauta, 70 é do Raid. 70 é o mesmo tema e o contribuinte só pede o recálculo, de acordo com o regime de competência, até ele cita a jurisprudência do STJ e o parecer PGFN. Então, eu estou dando provimento no mesmo molde dos processos anteriores para determinar o recálculo, observando as bases das tabelas e a lista de épocas próprias. Ok. Clérison. Acompanho, relator. Acompanho. 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 Por unanimidade, eu voto, recálculo. 71, Clérison. O 71, 72, 73, 74, ele são processos que têm o mesmo recorrente, Nelson Leite Filho, e eles têm pontos em comuns, se não quase todos. Nós vamos verificar aqui, né? Então, primeiro 71... ano calendário 2006, exercício 2007. Então, é um lançamento de omissão de rendimentos. Nós temos omissão de rendimentos. Só confirmar antes, o 71 é
Processo 2010-61, correto. Final. Omissão de rendimentos estão do INSS e omissão de rendimentos da Caixa Econômica, decorrente de ação na Justiça Federal. A decisão da DRJ considerou a impugnação improcedente, o contribuinte apresentou recurso, afirmando que os rendimentos provenientes da Justiça Federal foram devidamente declarados, os valores recebidos pelo contribuinte a título de juros de mora têm natureza indenizatória, decorrente do atraso no recebimento, a multa no patamar de 75 é abusiva e confiscatória, não tendo havido dolo ou intenção de fraude, é cabível a redução da multa ao limite de 20%, o erro do contribuinte afasta a responsabilidade, se excusável, conforme é o caso, e os juros não devem recair sobre o principal somado com a multa. O que eu digo aqui? Primeiro, o recurso voluntário diz respeito à contestação da infração da omissão de rendimentos decorrente da decisão da Justiça Federal no valor de 55 mil, incluindo a multa vinculada. Por outro lado, é incontroverso que o contribuinte não impugnou a omissão de rendimentos do INSS, de 9 mil, enquanto a partida contestou a multa de ofício do lançamento como um todo, isso é, a incidência sobre todas as infrações tributárias. No que diz respeito à omissão de rendimentos oriundos da Caixa Econômica, como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva, alegou que declarou 55 mil como rendimentos. No que diz respeito à omissão de rendimentos oriundos da Caixa Econômica, alegou na impugnação que declarou R$ 55.077,83 como rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva da fonte. Nada discorreu sobre pagamento de juros moratórios e a natureza jurídica compensatória de tal parcela, ausente o incremento patrimonial para o beneficiário. A impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa e estabelece os limites à contestação, através da descrição dos motivos de fato e de direito. O recurso voluntário provoca o reexame da decisão de primeira instância, respeitadas as questões suscitadas e discutidas no processo. Em consequência, estão preclusas as matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante. Além de inovar a causa de pedido da sua contestação, impugnação, o recorrente discute em tese a incidência do imposto sobre juros moratórios, visto que não tem iniciativa de juntar aos autos qualquer documento para demonstrar a natureza das parcelas que integram o montante de R$ 55.077,83, correspondente a pagamento de vários processos judiciais. Os juros de mora, que forma parte dos rendimentos do contribuinte, declarados como rendimentos tributáveis pela fonte pagadora, constitui questão de fato, não apenas de direito. Então, eu faço toda essa introdução aqui para justificar que parte das alegações, que é essa incidência sobre juros, ela não é matéria que eu entendo que possa ser apreciada no recurso voluntário. Isso até, inclusive, para afastar aquela suspensão de processos determinado pelo STF. Por essas justificativas aqui que eu afirmei. E aqui, presidente, eu não fui rigoroso, estou conhecendo totalmente o recurso, tá bem? Para a gente não voltar àquela discussão, estou justificando nesses termos aqui, tá? Sem o rigor processual. Quanto ao mérito, eu digo que os rendimentos pagos em cumprimento da decisão da Justiça Federal, em relação a eles, a instituição financeira responsável pelo pagamento é obrigada a fazer uma retenção do imposto, na alíquota de 3% sobre o montante devido. Isso está no artigo 27 da Lei 10.833, de 2003. Porém, o valor retido pela Caixa, ele não é definitivo. Ele é apenas uma antecipação do que é devido pela pessoa física no ajuste, submetido à tabela progressiva. Isso também está no mesmo dispositivo, num parágrafo abaixo, na sequência. O contribuinte não informou os rendimentos recebidos por precatório ou requisição de pequeno valor como rendimentos tributáveis,
no quadro próprio da declaração. Ele alega que informou como isentos. Logo, correta a omissão de rendimentos identificados pela fiscalização. No presente caso, os rendimentos foram pagos a advogado. Isso é um outro detalhe importante. Os rendimentos são do advogado, como advogado, vinculados a diferentes processos judiciais ao longo do ano calendário, conforme atesta o comprovante de rendimentos pagos e retenção na fonte e as declarações, as DIFs, entregues pela Caixa Econômica. Os honorários advocatícios, inclusive sucumbenciais, são rendimentos do trabalho, não assalariado, tributáveis no mês do recebimento. Por sua vez, não é possível dar tratamento de rendimentos recebidos acumuladamente. Com efeito, não há qualquer prova documental que os valores creditados em decorrência dos serviços prestados nas ações judiciais configuram para o advogado rendimentos de trabalho recebidos acumuladamente. Até é possível que o advogado receba rendimentos acumulados, mas não é aquela regra geral do reclamante, do autor da ação, que esse sim recebe rendimentos acumuladamente. O advogado recebe os honorários pelo trabalho, que não, na maioria dos casos, não são rendimentos acumulados, e sim rendimentos que devem sofrer incidência no momento da aquisição da disponibilidade. De qualquer maneira, não há nenhuma prova em sentido dizendo que era acumulado. A multa de ofício de 75 é devida em razão da falta de pagamento, falta de declaração inexata. A responsabilidade por infrações à lição tributária independe do dolo ou da culpa. Caso tivesse havido sonegação, fraude ou simulação, a multa seria qualificada em dobro, 150%. Não foi o caso, não ocorreu isso. É inaplicável a súmula 14 desse Tribunal Administrativo, que versa exatamente sobre a qualificação da multa, e aqui não houve imposição de multa de ofício qualificada, somente no percentual trivial, básico. Quando o contribuinte se equivoca no preenchimento da declaração, por desconhecer ou interpretar mal a legislação tributária, ele não está livre de multa de ofício sobre imposto devido. Por outro lado, não há prova carreada aos autos que o declarante foi induzido ao erro por terceiro. A penalidade incide de maneira proporcional, percentual mínimo de 75%, não dá margem à consideração de graduação da penalidade para o julgador, a lei não deu essa margem de discricionariedade ou de subjetividade, de modo que não é possível afastar ou reduzir o percentual. Também não é possível atender o pleito do contribuinte que pede a redução a 20%, que é a multa de mora, porque multa de mora, embora a penalidade não se confunde com multa de ofício. Eu explico aqui, então, a finalidade da multa de mora. Não é o caso de aplicar lei mais benéfica, com fundamento do artigo 106 do CTN, visto que a multa de ofício e multa de mora possui aspectos materiais distintos. Então, não é uma que veio posterior substituir a outra mais benéfica, em condições mais benéficas ao sujeito passivo. Exame de efeito confiscatório, violação de princípios, tudo isso demandaria análise com base em preceitos constitucionais, o que não é permitido, né, é vedado no âmbito administrativo, pela legislação e pela própria expressa redação do artigo da súmula CARF número 2. Por último, quanto à incidência de juros sobre multa de ofício, temos a súmula CARF 108. Então, estou conhecendo o recurso e negando o provimento. Raíde. Eu tenho uma dúvida, não em relação especificamente ao caso concreto, porque o Dr. Clebson muito bem analisou, justamente até para trazer ao colegiado a questão do conhecimento e eventual sobrestamento desses processos de juros, né, de rendimentos recebidos da justiça, né, de ação judicial. Nesse caso aqui, o Dr. Clebson foi demais explícito ao mencionar que, além de questão de direito, é uma questão de prova, ou seja, no fato concreto, não há prova. Porque uma vez quando o STF julgar a ação decorrente lá dos juros, vamos dizer que ele julgue favorável, que exclua a incidência dos juros.
a incidência do imposto sobre os juros. Só questiona o recurso voluntário, uma eventual preclusão, e o STF julgando improcedente, né, impossível a incidência do imposto de renda sobre os juros. Mesmo assim, não é possível conhecer a matéria? O senhor quer a minha opinião, doutor Raid? Poderia, do colegiado. A minha opinião é que nós temos que respeitar primeiro as regras processuais do processo administrativo federal. A questão da preclusão, então. Não só a preclusão, doutor Raid, não só a preclusão, como a própria contestação da matéria, mesmo que ela exista. Entendi. Se vencida a etapa do conhecimento, se essa matéria poderia ser conhecida, aí vai se aplicar, se for uma decisão vinculante, se aplica a decisão do STJ, do STF. Eu não vejo diferença em relação a outras situações que posteriormente o Supremo declarou inconstitucional, por exemplo, como os 15% da cooperativa. Certo. Acho que nós já tivemos discussões que a gente não vamos conhecer de ofício, não. Isso aí, a unidade que faça a revisão de ofício, mas nós não podemos ultrapassar, desprezar uma fase processual que deve ser superada, que é a fase do conhecimento, seja pela preclusão ou outro argumento. Entendi. Eu penso desse modo, sobre esse seu questionamento, né? Entendi. Eu acho que, salvo engano, no mês passado, retrasado, o Dr. Klebs também trouxe um processo com esse mesmo ponto, com preclusão, não é isso? Vamos tentar. Eu devolvi vários processos, devolvi com despacho para presidente, sobrestando desse lote. Os que eu identifiquei que poderia ir avante, porque por razões assim de preclusão, ou não contestar, né? Tem um, por exemplo, que, se eu não me engano, contestou na impugnação, mas não renovou o argumento no recurso. Uhum. Nesses todos eu estou trazendo aqui para ajudar. Não, entendi. Só para eventualmente me trazer e depois voltar atrás, né? A pessoa ser Não, aí se tiver que fazer alguma revisão, doutor Raid, eu acredito que a revisão seja pela unidade, né? Ou pela própria PGFN. Pela própria PGFN adotando providências. Entendi. Então, nesse caso, né, só para elucidar uma situação, que eu peguei um processo em que essa contestação ela não estava diretamente na peça, mas sim uma planilha que ele juntou com os cálculos na peça. Nessa planilha estava tirando os juros, né, ou seja, né, ele estaria questionando ali a incidência sobre os juros, então eu solicitei o sobrestamento. Então há casos e casos. Vamos voltar para cá? Raiz, vamos voltar ao 71. Eu acompanho. André. Acompanho. Por unanimidade, negar. Os outros, vamos só nas diferenças, Cléber? Perfeito, acho que nós já aproveitamos e acho que, vamos ver se tem alguma diferença. Aqui nós temos ano calendário 2007, então é o ano... 72, é o 72. É o 72, final 2011, 11, é isso mesmo, né? 72. Uhum. Tá. Esse aqui, a diferença... A questão de fundo é a mesma, a questão de omissão de rendimentos, da multa, tudo que eu falei sobre a multa, tudo é a mesma coisa. O que vai diferenciar aqui é o seguinte, esse é um daqueles dois processos, presidente, que houve aquela discussão, porque eu indiquei para a pauta o que estava em apenso e não foi aceito, foi questionado, aí eu ponderei, disse que... E aí foi batido uma tese, decidido que não poderia trazer para a pauta. Certo.
toda situação, conforme eu expliquei, surgiu porque um deles foi inclusive designado 4 horas para me fazer o processo, apenso. Aí eu pensei o outro também, né? E quando indiquei os dois, só que quando chegou na indicação, disse que nenhum dos dois tinha que ser trabalhado. Então eu explico. Explico qual o contexto aqui, que é a diferença do processo. Tem a omissão de rendimentos e, como vocês se lembram do processo anterior, o rendimento de aposentadoria, que é do INSS, o contribuinte não recorre. Ele não impugna. Perdão, ele não impugna, ele aceita. O que ele impugna, o que ele recorre, é em relação aos rendimentos da Justiça Federal, como advogado, não, de rendimentos do trabalho, e não os rendimentos de aposentadoria. Nesse processo aqui, o que aconteceu? Como não impugnou a aposentadoria, a decisão de piso corretamente entendeu como matéria não impugnada. E disse o seguinte: tem que apartar esse valor. Só que na hora de apartar, ele disse assim: considero matéria não impugnada o imposto, os juros e a multa. Tudo vinculado ao rendimento omitido de aposentadoria. E aí, a separação deu origem a um novo processo, que é esse processo que eu cito aqui, o final 2014 e 17, que está em apenso. Esse processo foi considerado, então, matéria não impugnada, e foi comunicado ao contribuinte, foi encaminhado uma correspondência, dizendo: tem 10 dias para pagar sob pena de inscrição divulgativa. Aí o contribuinte se manifestou, dizendo: não, espere aí, eu não questionei os rendimentos, o imposto, mas a multa eu questionei. Então não pode, esse crédito está exigível, porque eu questionei, eu tenho direito a um recurso. Isso tudo ficou em relação aos rendimentos do INSS num processo apenso, esse 2014-17. Nesse processo aqui, que digamos é o principal, o contribuinte recorreu da parte impugnada. Que foi considerada improcedente para a DRJ. Ok? Uhum. Então, eu aqui, os argumentos são os mesmos, os argumentos da multa de um é igual ao do outro, basicamente, acrescenta um ponto a mais, mas todos eu enfrentei de um modo bem amplo, né? Eu faço aqui só esse tópico, abro esse tópico processo em apenso. Uhum. Porque esse processo em apenso, ele precisa de uma solução, porque inclusive a unidade suspendeu a exigibilidade daquela cobrança. Então, qual que é a solução que eu estou dando aqui, propondo? Eu estou dizendo que estou concordando com o contribuinte que quando ele discordou da multa, ele discordou da multa como um todo, a multa sobre todo o lançamento, que envolvia as duas omissões de rendimento. Quando ele não recorreu da primeira omissão, o que restou em controverso foi o imposto e os juros, mas não a multa sobre essa omissão. De modo, então, que eu vou analisar em conjunto tanto a omissão da Caixa Econômica Federal, igual foi feito no outro processo, quanto a incidência da multa. Sendo que os fundamentos da multa, aqui, que são analisados, eles servem tanto para a omissão da Caixa Econômica Federal, quanto para a omissão da aposentadoria. E aí, ao final eu acrescentei um parágrafo aqui, presidente, dizendo que a unidade local da Receita, ela deve extrair cópia do presente acordo e anexar o processo em apenso. Foi isso que eu imaginei que seria possível fazer aqui.
Quanto às questões de mérito, aqui, quanto à análise, é a mesma anterior, tá? Os fundamentos são os mesmos. Uhum. Então, por isso que eu estou conhecendo do recurso e negando o provimento, porque foi dito, então, pela área de julgamento aqui do CARF, que somente o processo principal, que tem um acórdão, ele deve ser incluído em pauta, ser julgado. O outro que sai apenso, que tem uma petição, que foi tratada como recurso, foi suspenso o processo, que é relativo a uma decisão da DRJ, uma parte da decisão da DRJ, ele está questionando uma parte da decisão da DRJ no outro, no apenso. É importante deixar claro isso, né? Ele deve ser tratado de alguma maneira que não seja inclusão em pauta. Então, eu estou tratando ele em conjunto e extrai-se uma cópia dessa decisão, coloca lá naquele processo em apenso e segue os dois em frente. É isso. Ok. Cléber. Raíde. Acompanho. 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 Por unanimidade, negar provimento. O 74. O 73, quer dizer. O 73 é a mesma coisa desse. O 73 é só identificar. Tem um outro que é igual. É o 73 ou... É o 73. 74. Eu acho que é o 73. Vamos ver aí. Só um momento aqui que eu só estou fazendo o registro. Uhum. Para não me perder aqui. Aí o 73, então... O 73, já lhe digo... É igual Correto. O 73 é igual ao 72, tá? É a mesma situação, só muda o ano calendário. No caso, é um ano calendário 2008 agora, né? Mas é a mesma situação da existência do apenso. Tá? É um outro apenso, claro, mas é a mesma circunstância. O que muda tem, além do rendimento de aposentadoria, tem o rendimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é o rendimento de trabalho também, que ele não contesta. Então, são detalhes secundários que não alteram o raciocínio. Uhum. E nesse caso também, negar provimento. Item 73. Acompanho. 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 Por unanimidade, negar. E o 74, acho que é igual ao 72. 71. 71, eu acho que exatamente. O 74 seria... Não, ele tem uma diferença aqui. Vamos lá. Ele não tem essa peculiaridade dos dois últimos, 72 e 73, mas tem aqui um detalhe. Esse já é o exercício mais recente, no calendário 2009, exercício 2010. Aqui, no item 74, é só omissão de rendimento da Caixa. Só que aqui o argumento dele é o seguinte: ele diz que os rendimentos foram devidamente declarados. E que ele declarou metade dos rendimentos. A outra metade foi oferecida pelo sócio, que pelo nome é algum parente, né? Então, aqui o argumento é diferente. Ele diz que declarou metade dos rendimentos e a outra metade o sócio declarou. O que seria uma sociedade de advogados, tá? Quanto à multa, os argumentos são os mesmos, tá? Então, o problema aqui é isso. A questão do rendimento como tributável, ele é rendimento tributável, rendimento advogado, não há prova que é rendimento acumulado, etc. Agora, o recorrente declarou um montante de R$ 81.655,74 centavos, correspondente à metade, como rendimentos tributáveis no ano calendário, provenientes da Caixa Econômica Federal. Isso está lá nas folhas 22 a 26. Quanto ao restante, afirma que o valor foi oferecido à tributação do imposto de renda pelo sócio.
eu fui até verificar, a omissão de rendimentos é da metade mesmo, né? Corresponde à metade. Então, ele declarou a metade. A fiscalização identificou na DIF, está cobrando, fez o lançamento de uma outra parte igual a declarada, que seria a outra metade. Não obstante, tal circunstância não afasta a necessidade de prova. Desculpa. Sim, de acordo com a argumentação que... é plausível a alegação de defesa, que seria, ele declarou metade e a outra seria, contudo, o recorrente não produz prova documental capaz de gerar plena convicção dos fatos que pretende fazer prevalecer no processo. Então, a questão toda aqui é que, embora plausível essa alegação dele, de metade, eu não tive a plena convicção que isso é a realidade, pelo conjunto probatório. Aí a avaliação, tem que ser uma avaliação de cada julgador. Como bem assentou a decisão de primeira instância, o autuado não comprovou o repasse do numerário ao terceiro, nem a que título cedeu. A DIF e o pagamento estão em nome dele. Um advogado recebeu, no caso, o advogado, ele, né? O recurso voluntário não trouxe fato novo. De acordo com a documentação que instrui os autos, o advogado Milton Brasil Leite, que é o sócio, ele declarou de fato 81 mil, exatamente a metade, como rendimento tributável na declaração de ajuste anual. Não obstante, tal circunstância não afasta a necessidade de prova como beneficiário da metade dos valores desde a origem do recebimento. Aqui, então, eu invoco essa situação, que ele tem que ser o beneficiário desde a origem do rendimento, né? Porque, senão, essa passagem, essa transferência, ela pode configurar um novo fato gerador de imposto de renda. Ao menos, em teoria, isso é possível. Dentro da ampla faculdade probatória que dispõe, o recorrente não tomou a iniciativa de cair aos autos, embora ciente da carência da prova, um ou mais documentos hábeis e idôneos para demonstrar peremptoriamente que não se revestir da condição de beneficiário integral dos recursos, mediante depósito da instituição financeira. Então, a dúvida que eu fiquei é essa, se ele não seria o beneficiário integral e ele repassou a metade para o outro, por alguma razão. Não fiquei convencido que, na verdade, na origem, o valor já seria meio a meio. Ou seja, seria do escritório, seria meio a meio. E aí ele pegou, recebeu o dinheiro e já repassou o que era devido ao terceiro, ao seu sócio. Essa é a questão aqui diferente. No mais, as demais matérias são rigorosamente o texto igual ao que nós já debatemos nos anteriores. Então, eu estou negando o provimento aqui. Aí. Eu acompanho. Acompanho. Então, por unanimidade, negar. O próximo. Só um momento, fazer a anotação aqui. Agora nós vamos mudar de assunto. 75. E vamos para o assunto. Esse assunto, ele é um repetitivo, né? É isso? 75 é um repetitivo? Então, aqui nós temos um ponto polêmico nesse 75. Já adianta. Eu acredito que é um ponto polêmico. Pode também não ser um ponto polêmico, né? Mas eu vou, então, explicar aqui. Vamos lá. Então, aqui, no relatório, esse relatório eu faço diferente, porque como é repetitivo, eu sigo lá a orientação, ele não é tão detalhado, né? Com valores, etc. Né? Mas aqui o processo, ele é exercício 2015, ano calendário 2014, então.
ele, na origem, foi apurado as seguintes infrações da contribuinte decorrentes de revisão da sua declaração de ajuste anual: omissão de rendimentos de aposentadoria, compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e dedução indevida de previdência oficial. O voto vencedor, aqui no caso, na decisão de primeira instância, teve o voto vencido, que foi do relator, e teve o voto vencedor, se eu não me engano, que retrata a tese dos demais conselheiros. No voto vencedor do acordo, então, a documentação dos autos, foi justificado que a documentação dos autos era insuficiente para atestar o quadro clínico da paciente, ou seja, que a contribuinte era portadora de moléstia grave elencada na lei. Quanto à Previdência Social, a impugnante não comprovou a retenção. Esse foi o motivo na DRJ. Aqui, no recurso voluntário, a recorrente diz que é portadora de carcinoma basocelular. É câncer de pele, né? Que ela diz que é uma neoplasia maligna, argumenta que é uma neoplasia maligna, portanto, uma enfermidade que faz parte da lista de doenças graves prevista na lei tributária. Os motivos elencados pela autoridade julgadora de primeira instância para negar o direito da contribuinte são improcedentes. É pacífica a jurisprudência do STJ, que reconhece o direito à isenção tributária, independentemente do estágio da neoplasia maligna e da comprovação da ausência de sintomas ou sinais de persistência ou recidiva da doença. Recidiva, no caso, volta a aparecer, né? Volta a se manifestar. De qualquer modo, a requerente traz novo laudo preenchido com as formalidades da lei que confirma possuir o direito. Então, vamos lá. Eu conheço o recurso e digo o seguinte. A contestação é só em relação à omissão de rendimentos e a glosa, porque ela se refere exatamente estão associadas à isenção. Quanto à previdência oficial, a recorrente não contesta os fundamentos. Então, deve ser mantido, né? Ela discorda das demais infrações. Essas infrações, elas estão associadas aos recebimentos de aposentadoria da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, declarados como rendimentos isentos por moléstia grave. Então, esse é o primeiro ponto. Não há controvérsia sobre a natureza dos rendimentos. Os rendimentos são de aposentadoria. Da notificação de lançamento, eu copio a justificativa, a motivação da autoridade fiscal. Então, eu trago aí, né? Nesse caso aqui, fala que o laudo pericial que for informado, ele é incompleto, porque não identifica nenhum vínculo ou ligação do quem assinou com a secretaria, e também diz aqui a fiscalização que a doença não consta daquelas elencadas como moléstia grave. A identificação da doença não consta das doenças elencadas como moléstia grave. Então, não foi aceito o laudo. A contribuinte apresentou na impugnação um laudo. Esse laudo, que é da doutora Elaine com Y, ele está na folha 07. A folha 07. Na folha seguinte, com a impugnação, tem uma declaração da Secretaria de Saúde lá do município de Crato, Ceará, que diz que a doutora Elaine pertence ao quadro dos médicos lá do município, vinculado àquele programa Mais Médico. Já na sequência, eu trago os motivos, as razões de decidir do voto vencedor para manutenção da infração. Elenca, basicamente, 5 motivos aqui. Esses motivos estão relacionados com o laudo, e sim com a formalidade do laudo, mas não só, está também relacionado com a própria natureza
da doença, própria natureza da doença. Aí eu digo, então, em primeiro lugar, avalio que o acórdão de primeira instância, tomando por base o voto vencedor, é bastante rigoroso na análise do preenchimento do laudo, em detrimento do conjunto probatório como um todo, destinado à comprovação da neoplasia maligna. Como sabido, não é raro detectar certa resistência dos profissionais da área de médica no preenchimento minucioso dos campos do modelo de laudo pericial, acarretando falhas e omissões no documento, os quais não possuem necessariamente a aptidão de retirar sua eficácia como prova válida. Porque aqui no caso, por exemplo, um dos motivos foi que a médica, ao preencher o documento, está no 1, ela escreveu o nome dela no lugar onde era para, acho que, dizer a doença, o nome da doença por extenso, alguma coisa assim, né? Bem, mas então, esse laudo médico, ele consignou que desde o mês de julho de 2012, nós estamos aqui exercício ano calendário 2004, né? Então, desde julho de 2012, a contribuinte é portadora de carcinoma basocelular. Esse carcinoma, aqui é um detalhe importante, assim, ou um detalhe que deve ser avaliado, ele está classificado lá na CID-10 como D04. Embora não tenha classificado a patologia como tem o laudo médico, mas esse laudo médico não classificou a patologia como neoplasia maligna. O laudo médico de 2018, ele diz que é portador de carcinoma basocelular. Na catalogação dessa doença, então, o código D04 é descrito como carcinoma in situ da pele. No recurso voluntário, o novo laudo médico, então tem um novo laudo médico, que está na página 85, ele já é do ano de 2019, depois acho que do acórdão de primeira instância, ele indica expressamente que a moléstia enquadra-se como neoplasia maligna. Assim eu entendi da letra, né, do profissional. O processo administrativo está instruído com informações extraídas de fontes confiáveis na internet, e, portanto, dotadas de credibilidade, que mostra que o denominado carcinoma basocelular é um câncer de pele, o mais prevalente dentre todos os tipos de câncer em humanos, classificado como um tipo de neoplasia maligna. A neoplasia pode ser benigna ou maligna. Neoplasia seria esse crescimento desordenado das células, né? Pode ser benigna ou maligna. Na forma maligna, ela é denominada de tumor maligno ou câncer, né? O carcinoma basocelular é um tumor não invasivo, que corresponde ao primeiro estágio do câncer, no qual o crescimento desordenado não atinge tecidos vizinhos. Segundo a literatura, o tumor maligno pode se manifestar no ser humano na forma de carcinoma in situ ou câncer invasivo. Em um e outro caso, caracteriza a neoplasia maligna. Aí eu trago uma fonte que eu, assim, uma fonte apenas para dizer da onde que eu tiro essas ideias, né? Uma delas. Para efeito da isenção tributária, a lei se refere simplesmente ao portador de neoplasia maligna, de sorte que o texto não limitou o benefício à hipótese de câncer invasivo e capaz de provocar metástases. Certamente a necessidade de se refletir sobre o atual regime de isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave, haja visto os avanços científicos e tecnológicos da medicina, inclusive a avaliação da conveniência de imposição de limite temporal à fruição do benefício, em alguns casos, para não acarretar desvio de finalidade. Não estou sendo diretamente aqui explícito, mas eu estou falando exatamente nesses casos do avanço da tecnologia, avanço científico, médico, em que você pode retirar um câncer e que esse benefício, então, deveria ser extensivo para a vida toda do contribuinte, ou deveria ter um tempo. De qualquer maneira, eu penso que essa questão, essa reflexão que eu peço aqui, demanda alteração legislativa. Aliás, é pertinente a analogia com a cegueira, igualmente listada no dispositivo de lei.
apesar do ponto de vista da administração tributária, para avaliação e interpretação que cegueira abrange tanto a binocular como a monocular. E assim foi, com base até no entendimento do STJ, editada a súmula CAF 121. A fim de justificar o carcinoma base celular como doença que não integra a expressão neoplasia maligna, prevista na lei tributária, o julgador de primeira instância invoca um trecho do Manual de Perícia Oficial do Servidor Público Federal, edição 2017. Aí eu trago o trecho. Ele trata exatamente desse aspecto, dessa discussão. Não invasivo, não causa metástase. Probabilidade de cura altíssima. É exatamente essa a situação, e se isso daria ensejo à isenção. Ou por quanto tempo teria essa isenção? Essa é a discussão. Aí eu trago aqui a seguinte ponderação. Ocorre que a interpretação dada pelo Poder Executivo não está adequada à orientação pretoriana, em especial à jurisprudência do STJ. Aí eu trago, inclusive, a súmula 627, né? Diante da falta de perspectiva de êxito de reversão em horizonte próximo, foi expedido o ato declaratório PGFN número 5, no ano de 2016, com base no parecer PGFN 701, que eu transcrevo ele o que diz, né? Para acompanhar a jurisprudência do STJ. Para efeito da isenção do imposto de renda, tendo em conta a jurisprudência consolidada do STJ, não se mostra relevante a remoção da lesão por cirurgia, que se chama exérige, né? Deixar o paciente de apresentar sinais ativos da doença ou a necessidade de comprovação do reaparecimento da moléstia, que é a recidiva, né? O termo recidiva. A propósito, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional expediu a seguinte orientação administrativa por meio desse parecer de 2018, que eu transcrevo aqui, ó. A constatação de que o paciente não mais apresenta sintomas ou sinais ativos da doença não obstará o gozo da isenção do imposto de renda, desde que reste comprovado que ele já foi acometido pela grave enfermidade. Aí eu trago uma jurisprudência da segunda turma, da Câmara Superior, e eu digo que, em suma, estão abarcados pela isenção os rendimentos de aposentadoria recebidos pelo portador de neoplasia maligna, com diagnóstico de carcinoma basocelular, comprovado mediante laudo pericial, independente de demonstração da contemporaneidade dos sintomas, indicação da validade do laudo ou comprovação da recidiva, da moléstia. No presente caso, a contribuinte é portadora de moléstia grave, classificada como neoplasia maligna desde julho de 2012, atestada por laudo médico oficial. Então, nesse sentido, eu reconheço a isenção em relação à omissão de rendimentos e aposentadoria e também a glosa do imposto de renda retido, dado que essa glosa foi feita exatamente porque era um imposto sobre 13º que foi pedido a restituição, foi considerado como isento, né, na declaração. Aí, como não era isento, foi feita a glosa. No momento que se restabelece a isenção, essa possibilidade de aproveitar esse imposto de renda de R$ 192,91, ele retorna à declaração do contribuinte. Ou seja, eu estou restabelecendo a decisão do voto vencido, né, o ponto de vista do voto vencido, embora com argumentos aqui, assim, eu aprofundei a argumentação, né? Então, o provimento, já que não houve a contestação da Previdência Oficial, então seria provimento total, né? Nesse caso desse processo aqui, para excluir do lançamento fiscal omissão de rendimentos de aposentadoria e glosa de imposto de renda retido na fonte. É isso, presidente. Essa é a situação, uma situação que eu imagino que
acho que é nova, né? E que, como eu disse no início, ela pode suscitar divergências. Certo. Primeiro, quanto ao laudo. Segundo, quanto à classificação carcinoma basocelular como moléstia grave. E acho que é basicamente isso. Esse tipo de moléstia, ele tem muita recidiva mesmo, assim, pelo que a gente conhece na prática, né? Eu não estou falando de conhecimento de técnico, científico, não. Mas vamos lá. Raid. Já vai começar a votação? Pode votar? Quem discordar. Olha, um questionamento para o Dr. Klebers. Nessa citação aqui do voto vencedor, lá da DRJ, do manual de perícia, ele se dá em que contexto? Se trata do contexto justamente da caracterização para, eventualmente, que contexto? O senhor chegou a analisar? O contexto, assim, deixa eu... É para definir se é neoplasia maligna ou não? Qual que é o objetivo aqui? Não, ele não separa. O contexto dele é para negar, né? Não, mas, por exemplo, o capítulo lá do manual, ele está tratando justamente dessa questão dos laudos para imposto de renda, para descaracterizar isso como uma neoplasia maligna, porque o texto é estranho. Os servidores portadores de neoplasia maligna, detectada pelos meios propedêuticos submetidos, blá, 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 blá. O carcinoma basocelular, por seu caráter não invasivo, não metastásico e de excelente prognóstico, não se enquadra nessa situação. Mas é nessa situação dos 5 primeiros anos ou é na hipótese de neoplasia maligna? Certo. Eu acho que porque o trecho que eu peguei é só o que está no voto, né? Eu acho que ele não traz. Mas lá no manual, se você recorda do manual, o manual trata por doenças, né? Aí na parte de moléstia, de neoplasia maligna, ele tem essa parte. Ou seja, eu entendo que é para o perito caracterizar ou não aquela doença como neoplasia maligna. Tá. Porque... Ok? O manual tem várias, as várias moléstias, né? Que tem, né? Tá. E aqui o manual ele até fala, ele prossegue. Ele prossegue, mas eu acho que... Os servidores portadores de neoplasia maligna submetidos a tratamento cirúrgico, que após 5 anos de acompanhamento clínico não apresentarem evidências, serão considerados não portadores de neoplasia maligna. Não implica aposentadoria, devendo o servidor ser reavaliado periodicamente, levando-se em consideração o tratamento, a evolução e a capacidade laborativa. Está num contexto de aposentadoria aqui. Está no contexto da perícia para caracterizar a neoplasia maligna. Mais acima está no tópico neoplasia maligna. Eu não quis acrescentar mais do manual, eu quis ficar limitado ao que foi dito, né? No voto. Mas, de fato, tem todo esses 5 anos, né? Porque diz que, exatamente pela medicina, pelo avanço da medicina e porque não é invasivo, sucesso de cura, né? Se daria o prazo de 5 anos só, e uma vez não havendo sinais, se daria como curado e sem a doença, né? Por outro lado, aqui no processo, há aquele segundo laudo que o médico caracterizou a situação dessa paciente categoricamente como neoplasia maligna. E é um laudo médico oficial, serviço médico oficial, tudo nesse sentido, cumpre os requisitos. Também tem isso, exatamente, também tem isso. Mas eu quis fazer uma bem abrangente, né? No sentido de deixar enfrentar várias questões, né? Mas no segundo laudo ele acaba dizendo, só que é aquela discussão, né? O médico enquadra como neoplasia, ele pode enquadrar qualquer... o que o julgador, né? Se uma vez enquadrado como neoplasia, o julgador pode questionar?
Ok, né? Bom, tá, vamos votar. A Raíde. Por tudo que já foi bem explicitado no voto do Dr. Clebson, principalmente além da jurisprudência do STJ, tanto nessa questão da reincidência e dos sintomas, bem como específica, tem decisão de jurisprudência do STJ específica quanto ao câncer de pele, eu acompanho o voto do relator. Pinheiro. Considerando o segundo laudo, que é categórico nesse sentido, que a situação da paciente, da contribuinte, seria caracterizada como neoplasia maligna, eu vou acompanhar. Andréia. Acompanho o voto do relator. Acompanho. Acompanho. Unanimidade, então. Exclui lançamentos, omissão de rendimento e a glosa do imposto de renda da fonte. Os 76 e 77 são repetitivos. 78. Sim, 78 já leio, ele é mais simples. Acredito, também é repetitivo. Recorrente é a senhora Vlames. Isso, a senhora Vlames. No caso aqui envolve também a moléstia grave. O problema aqui, na questão, assim, os pontos essenciais, né, fundamentais aqui, decisivos, houve omissão de rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia. Rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia. E a alegação que esses rendimentos são isentos, né? No caso, a DRJ considerou que a documentação não era suficiente para atestar que a contribuinte é portadora de moléstia grave elencada na lei, já que não foi apresentado laudo pericial emitido por instituição pública, estando a doença apenas em documento particular, o que impediria o reconhecimento da isenção. Além disso, o diagnóstico da doença é posterior ao ano calendário do fato gerador. Bem, ela diz que recebe pensão alimentícia do ex-cônjuge, que foi homologada em acordo judicial. No mês de setembro de 2016, iniciou o tratamento da doença de Parkinson. Já no ano de 2017, foi diagnosticada com neoplasia de cólon. Neoplasia maligna, né? Ela faz jus à isenção Parkinson e neoplasia maligna de cólon. Então, o que eu digo aqui é que os laudos, nós temos página 12 a 21, 55 a 72. Os atestados, laudos, exames médicos que estão nos autos, eles demonstram que a recorrente é portadora de doença grave, no caso, a neoplasia de cólon, né? E foi, inclusive, submetida a um procedimento cirúrgico e tratamento por meio de quimioterapia. E também um atestado que ela teria a doença de Parkinson. Porém, são todos documentos particulares. A doença não está atestada por laudo médico oficial. Cito a súmula CAF 63. E, além disso, tem a questão do início da doença, que os laudos eles indicam o cólon, a neoplasia a partir de 2017, enquanto o fato gerador do presente processo aqui é anterior, né, é 2014. Veja aqui que a contribuinte foi autuada de 5 exercícios, né? No presente processo refere-se ao mais antigo,
Os outros, possivelmente, são os repetitivos, né? Esse é o paradigma. Aliás, a omissão de rendimentos objetos de lançamento refere-se à pensão alimentícia paga ao ex-cônjuge, não provendo-se aposentadoria, né? É outro detalhe também que teria que ser analisado. Então, por todos esses motivos, eu estou negando o provimento. Todos esses motivos eu entendo que ela não atende aos requisitos, né, para isenção dessa omissão de rendimentos do lançamento fiscal. Esse é o voto, presidente. Ok. Raíssa. Para negar. Acompanho. 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 Então, por unanimidade, negar 79, 80, 81 repetitivos. 82, Raíssa. Anselmo Ferreira Neto, final 2012-75, apesar de ser um lançamento decorrente da glosa da despesa médica e dedução indevida com instrução, o contribuinte traz o argumento apenas de que os rendimentos por eles recebidos são isentos, portanto, não prosperam as glosas. Eu vou passar diretamente para o voto, já estamos seguindo essa temática, a legislação pertinente eu trago, transcrevo e digo que aqui no caso não se discute os rendimentos, que de fato os rendimentos são de aposentadoria conforme documentação desde 2004. O que vai discutir o ponto nodal da demanda fixa em definir se o contribuinte é portador de moléstia grave comprovado pelo lado médico oficial, conforme versa a legislação de regência. Aí eu digo, com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, o contribuinte trouxe à colação da ocasião da impugnação apenas relatórios emitidos por médicos particulares, folhas 52, 54, 93, que não atendem ao pressuposto da legislação para reconhecimento da isenção pretendida. Em sede recursal, além dos documentos retromencionados, junta parecer técnico médico pericial emitido pela perita médica ao serviço do INSS, tratando-se, ou seja, de laudo médico oficial, datado de 14 de junho de 2013. Passando a análise do teor deste documento, constata-se que ele não é capaz de atestar seu contribuinte portador de moléstia grave nos anos calendário em questão. Depreende-se do parecer médico que o autuado é portador de moléstia grave, disso não temos dúvida. No entanto, observa-se que o documento foi emitido apenas em 14 de junho de 2013, não fazendo qualquer menção sobre a moléstia em período anterior, especificamente em relação aos anos calendário objeto da autuação. Ademais, os laudos particulares também não fazem nenhum apontamento acerca da data do diagnóstico, sendo todos os documentos relativos ao ano calendário 2012, ou seja, período posterior ao do lançamento. Portanto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e no mérito negar de provimento. Cleberson. Eu acompanho o relator. Acompanho. André. Acompanho. Acompanho. Por unanimidade, negar. O 83 é meu também, ainda no assunto aí de moléstia de rendimento isento. Nesse caso, houve duas infrações, porque não considerou que nenhum dos rendimentos que ele recebeu era isento, e teve lá um imposto suplementar acrescido de juros de mora e multa de mora em virtude de compensação indevida de imposto de renda. E o contribuinte de impugnação só alega que é portador de moléstia grave, que os rendimentos são isentos. E consta a folha 18, laudo do INSS, onde consta que ele é portador de moléstia grave, previsto em lei, desde 2000, aqui o ano calendário é 2008, salvo me engano, 2008, isso. Bem, só que a DRJ, ela não deu, porque não comprovou que os rendimentos, não foi por causa da moléstia, que os rendimentos seriam de pensão, aposentadoria ou reforma. Certificado do acordo, ele apresentou recurso voluntário, cita a legislação e informa que é aposentado da Câmara dos Deputados, declaração, e aí ele junta todas as declarações das fontes pagadoras falando que ele é aposentado. E aí, então, eu dou uma introdução,
como se verifica na defesa, não foi impugnado lançamento de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, logo esse lançamento ocorreu preclusão. E quanto à isenção, eu cito o padrão meu da lei e digo que, conforme laudo, ele é portador de baixa grave desde 2000 e, conforme declarações no caso do recurso, todos os rendimentos são de aposentadoria. Então, eu dou provimento. É isso. Clédias. Eu acompanho. Aide. Acompanho. 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 Por unanimidade, dar provimento. 84, Cléderson. Item 84. O item 84 é da mesma... A mesma recorrente daquele nós julgamos agora há pouco, do carcinoma basocelular, né, da carcinoma. Ele foi separado, o exercício de 2018, do lote. Porque tem outras infrações, né? Vamos lá. Então, esse ano, calendário 2017. Aqui, na origem, teve a omissão de rendimentos, que foi declarado como rendimento por isento por moléstia grave, a fiscalização reclassificou, a compensação indevida também, e dedução indevida de despesa médica, 8.789. Essa contribuinte, ela tem, só para esclarecer, ela tem os rendimentos, mas não são todos de aposentadoria. Então, não são todos isentos. Por isso, a relevância da análise, mesmo que seja reconhecido a isenção para os rendimentos de aposentadoria, mesmo assim, continua pertinente a análise das deduções. Né? Bem, a decisão de piso considerou procedente empate a impugnação, então recorre a contribuinte, é um recurso do ano de 2020, né? É um processo atual. Ela argumenta que é o direito com base na neoplasia maligna, que nós já analisamos, né, do câncer de pele, e o fato novo aqui é quanto às reduções de despesas médicas, que ela pede para serem restabelecidas os dispêndios pagos à Unimed do Cariri, o Centro Cardiológico São Camilo, José Ribeiro Cruz, Maria das Graças Macedo Campelo e Silvana Cavalcante e Silva. Tá? Então, presidente, eu proponho aqui que, em relação à moléstia grave, nós já esgotamos o assunto no processo repetitivo, né? Não há nenhum argumento ou fato assim. Bom, haveria aqui um detalhe, só para... que eu desconsiderei, porque eu utilizei o mesmo raciocínio até para facilitar o meu voto, mas na fundamentação, nesse processo, conforme eu transcrevo aqui nas folhas 4 do meu voto, na fundamentação para a reclassificação, a fiscalização só se refere que o laudo não tinha sido emitido por serviço médico oficial. Ela não argumenta nada sobre a natureza da doença. A fiscalização não argumenta.
Então, a rigor, se fôssemos mesmo analisar, a DRJ ela avança para questionar a própria doença que o fiscal não questionou. E o laudo que a DRJ analisou é o mesmo laudo que foi apresentado para a fiscalização. É aquele laudo inicial de 2018. Então, a rigor, haveria aqui um problema. Mas eu simplesmente não levei em conta essa questão, analisei do mesmo modo e com os mesmos argumentos para concluir pelo restabelecimento melhor, por excluir do lançamento as infrações de omissão de rendimentos da aposentadoria e a glosa do imposto de renda retida na fonte, já que comprovada a retenção e tratasse de rendimento isento. Então, passamos à despesa médica, eu analiso aqui, eu trago inicialmente, já nas folhas 7 e 8 do voto, eu trago os motivos da glosa para a fiscalização, conforme as palavras, digo que a recorrente contesta parcialmente a glosa, então eu analiso somente aquelas despesas que a recorrente traz como no seu pedido do recurso voluntário. Então tem a Unimed do Cariri, é uma despesa referente à dependente Carla Liz Sampaio Cieba Silva. Então aqui eu trago o posicionamento da DRJ. A despesa da Unimed, ela foi aceita pela fiscalização em relação à própria declarante, mas quando se refere a dependente, a fiscalização glosou e a DRJ manteve. Por quê? A Clara, agora eu fiquei na dúvida se é Carla ou Clara, eu vou revisar, né? Mas ela é neta. E a avó possui a guarda. Só que o plano de saúde está no nome da filha da declarante, mãe da neta. Tá bom? Não confundi não, né? Então, tem o plano de saúde, tem a avó que declara a despesa, que tem a guarda da neta. Só que o plano de saúde não está em nome da avó, está em nome da filha da declarante, que é mãe da menina. A DRJ entendeu que precisaria ter a prova do ônus financeiro do contribuinte ou da dependente, já que o plano tem como titular um terceiro, que é a filha da declarante, tá? Aí eu fiz o seguinte raciocínio. Eu fiz que para efeito de dedução de despesa médica no plano de saúde é aplicado o conceito de entidade familiar, que compreende todos os ascendentes e descendentes do declarante. Inclusive, isso está lá no artigo 100 da IN 1500. Então, a avó materna, ela deduziu despesa no valor de R$ 2.823,12, referente aos despesas com a neta. Neta que é dependente perante a legislação tributária. Isso aí não é matéria controvertida, não. Porém, essa despesa e a neta, ela consta como beneficiária no plano de saúde da filha. Quando o titular do plano de saúde é terceiro, integrante de entidade familiar, são dedutíveis despesas relativas ao tratamento de dependente incluído na declaração que participa do plano de saúde. Não havendo, nesse caso, a necessidade de comprovar que o ônus financeiro foi suportado pelo declarante. Isso não está assim, é uma situação que não está exatamente a situação a usual, né? Porque a usual é aquela, por exemplo, dou o exemplo pessoal meu, né? Tem o plano de saúde, que tem a minha esposa, meus 2 filhos. Minha esposa declara separado, eu declaro separado. As despesas do plano de saúde, que estão no meu nome,
Um filho vai para mim, outro filho vai para minha esposa. Cada um declara um dos filhos. Mas isso tem expressamente no perguntão, né? Quando Isso. é um casal. Isso quando é o casal. Eu estou avançando. É, isso que eu ia falar. Você avançou para a situação de mãe e filha. Isso, eu avancei no monte. É isso que eu quis explicar exatamente, presidente, tá? Eu dei o exemplo do casal, que está no perguntão, está ali. E que retira do 100, né? Eu estou avançando para entender que a situação seria a mesma. A situação seria a mesma, porque a declaração, enquanto a filha, a neta, ela integra a declaração da avó, é uma declaração conjunta, né? É uma declaração conjunta. E é uma despesa da neta, né? Da neta, é uma despesa da neta. E a filha, você sabe se ela deduziu isso? Não, aí essa informação... Só que a filha, ela não poderia deduzir porque a neta não é dependente dela. Só que para o imposto de renda, se ela, na época, não é recente, né? Você falou que é recente. É 2017, 18. Porque já informa o CPF na declaração. Porque aí, se a filha deduzir, ela tá cometendo uma irregularidade já anterior, né? Sim, mas no passado, talvez ela poderia deduzir quando era obrigada a informar. Mas aí nós estamos cogitando uma conduta irregular, que não, acho que não é o caso, né? Então, acredito que expliquei aqui o raciocínio, a situação, e eu estou restabelecendo essa despesa média. Quanto ao Centro Cardiológico São Camilo, é interessante que foi emitido um recibo no nome lá, parece que da própria empresa, está nas folhas 19. Aí esse recibo não tem como aceitar, né? O documento tem que prestar para fazer prova que a despesa médica é do declarante ou do independente. Ele está no nome de uma empresa, de uma pessoa jurídica. Então, ainda que tenha sido realmente, como eu disse, é provável um equívoco. É provável que tenha havido um equívoco. Agora, aceitar o documento já é um outro passo. Não podemos avançar. Quanto a essas três profissionais aqui de saúde, eu analisei em conjunto, e o que eu disse? Nós temos aqui 2 pagamentos de R$100, R$100 apenas, perceba, para cada um. É novembro de 2017. E também vários pagamentos são a fonoaudióloga, a Silvana Cavalcante Silva, que totaliza 4.950. Tem os recibos todos, eu cito sempre a página, né? Aí o que eu fiz aqui? Qual que é a declaração, o raciocínio aqui? Também pode ser aqui um ponto controvertido. Eu digo que, segundo a descrição dos fatos, a fiscalização justificou a glosa pela falta de comprovação documental do efetivo pagamento. Ela pediu. Quando do protocolo da impugnação, a contribuinte anexou extratos mensais da conta do Banco Bradesco para comprovar os saques. Ao analisar o pleito, a decisão de piso considerou o conjunto probatório, esses extratos. Porém, para essas despesas aqui, ela entendeu insuficiente para comprovar o efetivo pagamento. Aí tem a justificativa, que eu transcrevo aqui, tá? Exatamente as palavras, o texto da decisão. Como se observa, o apelo recursal, ele deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de primeira instância, o que desde já é obstáculo. O que eu mostro aqui? A fiscalização disse que estava glosando porque não comprovou o efetivo pagamento. A impugnante trouxe extratos para comprovar esse efetivo pagamento. A DRJ disse que não estava comprovado o efetivo pagamento. Mas foi além. Disse também que os recibos tinham deficiências formais. O que, nesse segundo ponto, pode ser entendido como uma inovação. Porém, no recurso voluntário,
a recorrente só ataca esses pontos, esses segundos argumentos da DRJ. Não ataca o primeiro argumento, que é a falta de comprovação do efetivo pagamento. E aí eu falo sobre o fundamento principal do acordo recorrido, que é o efetivo pagamento, e eu digo aqui que poderia ser pedido pela fiscalização, porque os recibos não constituem uma prova absoluta. E faço também uma análise do que a própria contribuinte apresentou aqui nos autos, que ela afirma na impugnação que o pagamento foi feito mediante saques no Banco Bradesco, e apresentou os extratos. Só que olhando esses saques, olhando a movimentação, a interessada não fez uma correlação entre saque e recibo, ela simplesmente jogou ali os extratos. Simplesmente disponibilizou os extratos bancários. Não há como saber se determinado saque foi destinado no todo o empate ao pagamento de uma despesa médica em data futura. Quando há convergência, quando não há convergência, quando há divergência entre valores e datas e tampouco explicações. É inviável assumir que a falta de correspondência se deve a algum motivo. Aí o ato de provar não é sinônimo, né? E a disponibilidade de recursos financeiros para contribuinte, o que existe, aparentemente existe disponibilidade de recursos, ela tem rendimento suficiente para fazer frente às despesas, isso não se confunde com a prova de pagamento, senão não precisa mais pedir prova de pagamento, basta apenas ver se os rendimentos são suficientes para análise, para fazer frente às despesas. Então, assim, eu estou mantendo a glosa também. Então, eu estou dando provimento parcial para excluir do lançamento as infrações, aquelas duas já do outro processo, que é relacionada à isenção, e, adicionalmente, excluir a infração de dedução de devidas de despesas com a Unimed do Cariri. Somente essa. Relativa a dependente Carla, que eu vou confirmar se é Carla. Clara. Desculpa, presidente, como? Clara. Se é Clara ou Carla, tá? É Clara. Eu já confirmo. Clara mesmo. Clara com K. Tá, então tá errado. Aonde que está errado aqui no meu fórum? Está errado em algum lugar. Clara. Do com K aí, o que você acha? Tá errado apenas no tópico, né? No final tá certo, então, Carla. Não, o final tá errado também no acordo. Tá errado. Desculpa. Dá na decisão no final. Tá Carla, né? Tá. Então é Clara. Clara. É Clara. Eu vou já alterando aqui, independentemente do resultado, mas já alterando no meu voto, né? Raide. Eu divijo, doutor Clécio, para dar provimento parcial em maior extensão, reconhecendo também, estabelecendo a dedução com Silvana Cavalcante no importe de R$ 4.950. Para restabelecer a despesa com a profissional Silvana Cavalcante, com I. Cavalcante. R$ 4.950. Tá. Ok. Pia. Acompanho o relator. Acompanho o relator. O relator. Então, com os membros, por maioria, dá provimento parcial recurso para excluir o lançamento dos seguintes infrações: omissão de regime de aposentadoria, valor de 50 mil e pouco, glosa de imposto de renda 348, e dedução indevida de despesas com Unimed Cariri, em nome de Clara Liz Sampaio. Vencido
O conselheiro Aide redava provimento parcial de maior extensão para restabelecer também a despesa com a profissional Silvana Cavalcante no valor de R$ 4.950, certo? Certo? Sim, senhor. Então, pronto. Vamos almoçar, né? Vamos interromper a gravação, por favor.